racismo é crime. Preconceito racial é crime. Toda forma de preconceito é um abuso, é um absurdo. Eu vou mostrar para vocês aqui a história de uma professora que foi vítima de preconceito racial. Não vou nem falar aqui uma professora negra, que já é um absurdo você estar se referindo a isso, né? Porque é como se diz assim, existe pessoas, professoras, existe a professora negra. Não, ela é professora. A questão é o seguinte, olha, na notícia do UOL, diz o seguinte: diretora pede a aluno chicote do bom para bater em professora negra. Repetindo, diretora pede a alunos chicote do bom para bater em professora negra. O aniversário de 25 anos da professora Tainara Cristina Silva ficará marcado na lembrança dela por toda a vida. Na manhã de ontem, ao dar aula a jovens no Colégio Agnes, em Maceió, ela alega ter sido vítima de um ato de preconceito racial por parte da diretora e proprietária da instituição, enquanto ministrava aula de redação a alunos do terceiro ano do ensino médio. A professora é estudante do 6º período de Letras da Universidade Federal de Alagoas e ensina gramática, redação e interpretação de texto desde 2017 nesse colégio. Na manhã de hoje, Tainara fez um boletim de ocorrência denunciando o caso à polícia. O Sindicato dos Professores de Alagoas também prestou queixa alegando injúria racial. Ao UOL, a professora relatou o ocorrido. A diretora chegou na aula falando que eu seria culpada pelo filho, que trabalha na administração da escola, ter batido o carro porque estava falando comigo no WhatsApp. Aí uma aluna levantou e disse que errado estava ele, porque usou o telefone dirigindo. A diretora respondeu dizendo: a Tainara é muito ousada. Quando vocês forem a Ouro Branco, no sertão de Alagoas, onde tem o melhor couro, compre um chicote do bom para eu dar uma chicotada nela, para que ela relembre do tempo que ela pretende voltar e que fala tanto sobre, conta. Tainara relatou que após a fala e diante da repercussão com os alunos que questionaram a fala de cunho racista, a diretora tentou remediar a situação. Disse que foi um teste, que foi brincadeira para ver se estão absorvendo a aula, conta. Só que isso não existe nem de brincadeira. Quando ela saiu da sala, algumas alunas negras choraram pelo ato. Eu também chorei horrores. Veja bem, o racismo ele está presente na alma da pessoa. Quem é racista, quem é preconceituoso, de qualquer forma vai, em algum momento, mostrar isso. O problema é o seguinte: atos dessa natureza aí de racismo não podem ser naturalizados, ou seja, tidos como uma coisa normal. Se tem como uma coisa normal, o racismo continua, o preconceito continua, as barbaridades continuam. O Brasil é formado por negros, índios e brancos. Existe uma diversidade cultural. O racismo está presente diariamente, de todas as formas, por exemplo, nas relações sociais, nas relações de trabalho. Se você verificar as estatísticas, por exemplo, dos salários das pessoas negras, a diferença em relação aos brancos ainda é muito grande. Quem tem mais acesso, por exemplo, ao trabalho, por exemplo, são as pessoas brancas. Isso é uma demonstração ainda de um racismo institucionalizado, que já é outra coisa. Agora, nós vivemos num momento histórico muito difícil, complexo, que cada vez mais se mostra que o Brasil é racista, autoritário, classista. Se vê muito claro, olha só a fala da professora, por exemplo. No momento, ela fala que poderia ter escolhido, por exemplo, uma professora branca, mas resolveu escolher uma pessoa negra. E a professora, que é negra, responde: não é por ser negra que vai ter uma vaga na escola, é por ser professora, por ser também um ser humano. Da mesma forma, a diretora, ela, quando se refere à empregada, que a empregada é negra, ela fala assim, é como se fosse a gente.
Observe que o racismo está aí institucionalizado, perene aí, muito forte aí. Ele é latente, em determinados momentos ele se mostra. Quando uma diretora ela faz uma piadinha de mau gosto desse, é porque no imaginário dela, os negros são seres inferiores e que devem ser tratados como tais, ou seja, como inferiores. Quando há uma reação desse tipo, aí ela, de certa forma, recua. Por quê? Porque percebe que, pelo menos, boa parte das pessoas estão aí percebendo a situação de racismo. E é assim que se deve ser contra o racismo, ou seja, sempre questionar, sempre denunciar, sempre enfrentar, porque naturalizar o racismo já é uma coisa seríssima que faz com que a nossa sociedade seja cada vez pior, problemática. Para finalizar, vou só mostrar para vocês alguns exemplos de como o racismo está institucionalizado. Por exemplo, já falei dos salários, do acesso ao mercado de trabalho. E quando é mulher e negra, a situação mais complicada ainda. O racismo também está institucionalizado em frases, em piadas de mau gosto, em frases como, por exemplo, cabelo ruim. Essa menina tem um cabelo ruim. Essa definição de cabelo ruim foi dada por quem? Pela elite escravocrata. Porque não existe cabelo bom e cabelo ruim, existe cabelo. Mas quando você fala cabelo ruim, não é só falando do cabelo que você está aí só se referindo ao cabelo. Você está também dizendo o seguinte, olha, tem cabelo de negro, então não presta. E quando isso é naturalizado, o que é que ocorre? Até mesmo pessoas negras, sem ter a noção de fato, muitas vezes são levadas, por exemplo, a alisar o cabelo para poder ser reconhecido. Muitas vezes nem percebem isso. Existe um movimento muito interessante na universidade, pelo menos nas universidades públicas, que é o Encrespa, que é a demonstração do valor do cabelo negro. Até para quebrar essa história aí de cabelo ruim. Portanto, isso é apenas um exemplo. Essa diretora, ela deve ser, inclusive, acionada na justiça devido ao racismo de fato. E deve ser questionada. Quando a coisa aflora, quando a sociedade percebe, aí um ato de racismo desse, de repente a pessoa fica assim, recua. Na prática, quer dizer que não quis dizer aquilo, ou seja, não quis ser racista. Só que na prática está sendo racista. Essa é a questão. Portanto, racismo é crime. Toda forma de preconceito é um absurdo, é crime. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades, de compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Acesse também a nossa playlist de sociologia, política, atualidade, metodologia científica, literatura, cinema e literatura e muito mais. Até mais.